acredita que Jesus vai voltar? 5 pessoas. Eu vou mudar a palavra de hoje, vou pregar sobre o arrebatamento, hein? Quem acredita de verdade que Jesus vai vir buscar a igreja? Só que enquanto isso não acontece, você vai ter que lidar com gente chata, com gente ruim, com invejoso, com mentiroso, com gente que dá volta, que promete e não cumpre. Até Jesus voltar para buscar a gente, tomara que seja rápido, você vai ter que conviver com muita gente difícil. É ou não é? E aí deixa eu te falar uma coisa. Não importa o tamanho do seu talento. Não importa quantos dons você tem. Eu estou dizendo por experiência própria, por acompanhar de perto. Acaba tendo sucesso nas áreas da vida quem sabe lidar com pessoas. Porque tem gente que tem muito dom, muito talento, mas às vezes porque não sabe lidar com gente, acaba ferindo justamente a pessoa que seria a porta aberta daqui a 6 meses. Aí com todo dom, com todo talento, você fica em casa parado, porque quem iria abrir a porta agora está ferido com você. Então eu vi muita gente que tem muito dom, por exemplo, para pregar a palavra. Mas pelo jeito que chega no lugar, por como conversa, pelo tipo de comportamento que tem, ele acaba bloqueando as emoções das pessoas à volta e essas pessoas não querem mais ali, por mais que ele seja um grande pregador. Às vezes você tem o melhor produto para vender no mercado, mas como as pessoas olham para você e não confiam no que você está falando, pelo seu jeito de lidar, você pode ter o melhor produto que as pessoas não vão comprar em você. Então a gente chega à conclusão que o mais importante para você ser bem sucedido, seja no ministério, seja na vida empresarial, na família, nas emoções, nas finanças, é aprender a lidar com gente. E isso é muito difícil. É muito difícil. Porque você precisa engolir muita coisa. Aquele tempo que a gente já teve em alguma fase da nossa vida de eu não levo desaforo para casa. Para mim é bateu, levou. Deixa ele vir para ver se eu não vou mais forte ainda. Ou seja, esse tempo de eu vou me vingar, deixa comigo, vai ver só, te pego depois na esquina, isso acabou. Porque se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca passa para o próximo nível da vida. Você fica parado emocionalmente, trancado, encarcerado nos teus sentimentos ruins, remoendo. Esses dias eu estava almoçando com o Bishop T.D. Jakes, um de maior, se não for o maior pregador da atualidade. E eu tive a oportunidade de estar almoçando na casa dele e eu fiz uma pergunta. Eu falei, bispo, qual o conselho que você me daria começando o ministério? Ele falou assim, olha, você seria capaz de dar os 10 melhores anos da sua vida, você começando o ministério, as coisas acontecendo, você seria capaz de dar os 10 melhores anos da sua vida para quem mais te feriu? Eu falei, olha, vou ser sincero, eu não teria essa capacidade. Ele falou, então, mas é isso que acontece quando você não perdoa quem te machucou. Você dá os melhores anos para essa pessoa, você dorme pensando nela, você acorda com raiva dela, você fica mandando indireta para ela, você não sei o quê, e você está dando todo o seu tempo, toda a sua inteligência, toda a sua força, toda a sua sabedoria para quem nem merece o seu tempo e a sua atenção. Eu falei, entendi. E de tudo que nós vamos pregar hoje, você vai concordar com tudo. Você só não vai concordar com a solução. Já vou te preparando. Tudo você vai falar, verdade, pastor? Que forte, hein, pastor? É verdade, hein? Quando eu falar a solução para resolver, aí você fala, não. Isso não. Sabe por quê? Quem aqui está aprendendo inglês? Está aprendendo? Você já reparou que aprender inglês é extremamente desconfortável? Eu estou participando de várias reuniões em inglês, Cássio. Várias. Aí, a reunião de 10 minutos parece que durou 3 horas, que eu fico assim... Aí começa a passar, mas estou passando mal, eu vou desmaiar. E tu só está escutando inglês. Você fica cansado, gente, eu preciso dormir. Mas eu 10 minutos, preciso dormir, pelo amor de Deus, recuperar as forças. Levou toda a minha energia. Ou seja, é extremamente desconfortável estar num ambiente que você ainda está aprendendo o que se fala. É por isso que se você escuta a palavra de Deus e fica muito confortável, tem algo de errado. Porque se a palavra de Deus está te ensinando algo que você não faz, você tem que estar incomodado. Você tem que... Não é bem assim não, pastor. Não sei não, hein? Tem que perdoar? Não sei. Me prova biblicamente.
Eu quero que Deus me dê 3 sinais, que o meteoro Halley passe hoje ao meio-dia. A gente sempre fica desconfortável quando a gente está crescendo. Está aprendendo inglês, está crescendo, está desconfortável, está aprendendo coisas novas da Bíblia. Não estou desconfortável. Então, eu não vim para te deixar confortável, eu vim para te deixar incomodado, mas a ponto de passar para o próximo nível na tua vida. A ponto de você sair daqui com vontade de viver o que Deus tem para você. E para isso, você vai precisar perdoar muita gente, deixar muita coisa para lá. Você vai ter que vencer algumas barreiras e principalmente aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Porque você, por exemplo, combater quem te combate não muda quem a pessoa é. Se a pessoa é invejosa, vai continuar sendo invejosa. Você pode botar o dedo na cara dela e falar, vou te falar uma verdade, irmã. Não vai mudar nada. Ela vai continuar sendo invejosa. Quem entendeu isso? Se você preparar o melhor texto do mundo sobre o mentiroso e mandar indireta para ele na internet, sabe o que vai mudar no caráter dele? Nada. Mas no teu muda. Te faz um acusador agora. Então presta atenção. O mal vai continuar sendo mal. Não é você que vai mudar o mal, é o Espírito Santo. A Bíblia diz, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito, não é a gente. E por isso que a gente às vezes está desgastado emocionalmente. A gente está lutando com coisas que a gente já perdeu antes de começar. Porque você não vai conseguir lutar contra quem já é mal. Porque ele vai ganhar na experiência. Ele vai ganhar na maldade. Então nós precisamos entender o que Deus tem para nós. E mais importante do que o dom que Deus te deu. Por que é mais importante? Porque você pode ter dom, não é que não seja importante. Você pode ter dom, você pode ter talento, mas tudo isso vai ficar paralisado se você não aprender a lidar com gente. Se você não aprender a lidar com pessoas. Então, abre a sua Bíblia, por favor. Nós temos algumas bases bíblicas importantes hoje. Mateus 5, 23, 24. Primeiro ponto dessa manhã, quero lhe ensinar o seguinte. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com gente. Vou repetir. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. Um exemplo está aqui, ó. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, aqui é muito difícil. Porque não é você contra o irmão, é o irmão contra você. Porque se fosse a gente contra o irmão, a gente sempre ia dar aquela desculpa, eu não tenho nada contra ele, tô nem aí para ele. Não é assim que a gente fala? Mas aí a Bíblia, para não deixar você fugir na desculpinha, diz, se você sabe que o irmão tem algo contra ti, e o legal é que não está falando de quem está lá fora, do cara da farmácia que te xingou, está falando do irmão, de quem você convive aqui. Se o irmão tem algo contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Você não vai poder compactuar da promessa que tem na vida daqueles que ofertam ao Senhor. É tanta bênção, bênção de prosperidade, de fertilidade, de prosperidade, de saúde. É tanta bênção para quem oferta na casa de Deus, mas dessa bênção você não come se primeiro não for reconciliar-te com teu irmão e aí você volta e oferece a tua oferta. Então, uma promessa que é bloqueada quando você não está reconciliado com irmãos, por mais difíceis que eles sejam, a Bíblia diz aqui, não é com o irmão bonitinho, não é com o irmão que sempre fez tudo certinho para você e você que errou, não. Às vezes é difícil, às vezes é complicado, mas você tem que estar reconciliado para poder ofertar. 1 Pedro 3,7 diz assim, exatamente, 1 Pedro 3,7, exatamente dessa maneira, vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Olha só, se você ora, mas não trata bem sua mulher, não é fiel à sua esposa, não trata com honra, suas orações não estão sendo ouvidas. Só para você entender como promessas são bloqueadas se a gente não aprender a lidar com gente. Não sabe lidar com o teu casamento? Oração interrompida. Não sabe lidar com o irmão que te feriu? Você não pode ofertar, não participa da prosperidade do céu. Ou seja, muitas promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com gente. E eu perdi muita coisa, que eu não sou nenhum santo, nem sou perfeito em nada. Eu perdi muita coisa por não saber lidar com gente. Eu cheguei a essas conclusões depois de apanhar muito. Me tranquei no quarto e falei, Deus, eu preciso aprender a lidar com pessoas. E de uns anos para cá,
Deus começou a me ensinar. Eu falei no culto de manhã, daqui da manhã, que eu estou há 1 ano trancado em casa, escrevendo um livro, acabei de escrever já, chamado Especialista em Pessoas, onde eu tive que estudar, pedir orientação ao Espírito Santo, ler e reler, procurar uma vasta bibliografia, para chegar à conclusão de como lidar com todo tipo de gente. E cheguei à conclusão que ir para o céu depende de você lidar com pessoas, você prosperar depende de lidar com pessoas, porque você não pode ofertar se não estiver lidando bem com elas, que ser um homem de oração ou uma mulher de oração depende de lidar com gente, senão você nem no círculo de oração pode entrar, porque as tuas orações não vão ser ouvidas. Quem está pegando isso? Até para ser uma pessoa espiritual, você vai precisar aprender a lidar com pessoas. E é muito difícil, eu confesso, porque o sermão mais famoso de Jesus, o sermão que colocou toda a mentalidade e doutrina de Cristo, está em Mateus capítulo 5, versículo 38. E diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, bateu, levou. Isso é o que todo mundo fala. Ouviste o que foi dito, né? Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, Jesus está falando, não resistais ao mal. Mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aí você fala assim, peraí, então quer dizer que Jesus está falando que se alguém vier me bater, eu dou a outra, eu vou ser o bobo da corte? Isso. Por quê? O prejuízo do tapa já está dado, você não vai ter como destapar. Já está tapado. Não dá para destapar. Já levou o tapa. Tudo que você fizer, a partir de agora, para tentar recuperar esse tapa, é só prejuízo. Porque suas emoções vão estar presas a essa pessoa que te deu o tapa. Você vai para a justiça por causa desse tapa. Você vai brigar com um monte de gente por causa desse tapa. Agora você está dividindo os amigos. Olha só, quem concordou com o tapa vai ficar com ele. Quem não concordou vai ficar com você. Famílias começam a dividir, amigos começam a dividir. Ou você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo, mas o inimigo do meu amigo vira meu inimigo. E tem mais. O inimigo do meu inimigo vira meu melhor amigo. É a teoria da associação. Então nunca vale a pena dar continuidade ao primeiro tapa, porque quem vai perder é você que está inteiro. Quem já está quebrado, continua quebrado. Quem está infeliz, continua infeliz. Mas você que está vivendo o teu propósito aqui na terra, você que está cheio de dom e talento para aumentar o evangelho no reino, e você que está com a família crescendo, que está morando fora do Brasil, está sendo abençoado, vai parar tudo isso porque não quis dar outra face. Porque tem um problema que impede a gente de dar outra face, que eu vou falar no final, que é o que você não vai concordar. Você vai falar que você não é. Não, eu não, pastor. Eu não faço essas coisas. Se algum homem te processar na lei, versículo 40, e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. Se alguém te processar e falar, eu quero a tua túnica, não, leva a túnica e a capa. Ah, mas aí é muito bobo. Muito bobo, mas resolveu o problema. Você não fica 10 anos lutando na justiça, perdendo no mínimo a tua vida emocional. Ganhei na justiça, vai ter que me pagar 100 mil. Ótimo, e os 10 anos de perda emocional? Que aí, em vez de estar olhando teus filhos, criando teus filhos, você estava na justiça brigando com raiva dos outros. E aí, quando o filho já está adolescente, você ficou só alimentando raiva. Esses dias, um filho de pastor conversou comigo. Olha, eu não vou mais à igreja. Adolescentezinho ele, porque a vida toda eu vi meu pai na mesa falando dos outros. O diácono fulano saiu, mas também é um traidor. Aquela fulana é uma pecadora, por isso que não está mais com a gente. E todo mundo era ruim, todo mundo. Então assim, eu não quero mais ficar lá. E aí o pai dele me procurou desesperado. Tiago, me ajuda. Eu falei, olha, eu não posso voltar ao passado. Você sabe que todo o tempo que você perdeu brigando com gente, além de manter as pessoas longe de você, porque essas pessoas nunca voltaram, teu filho agora não quer mais participar desse ambiente. A pergunta é, vale a pena entrar nesse tipo de briga? Vale a pena criar conflito com pessoas se a gente sempre vai sair perdendo, por mais que ganhe no papel? Ganhei no papel, mas perdi vida emocional, perdi paz, não consigo dormir. Perdi 5 anos da minha vida nisso. Você tem um propósito de vida, você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece, da primeira pessoa que te afronta. Qualquer um que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele. É tudo, repare que a estratégia de Jesus é, faça tudo para não entrar numa confusão.
Olha, você tem que andar comigo 1 quilômetro. Não, vou 2 para a gente resolver hoje. Vamos resolver hoje? Vamos lá, vamos 2. Quem está entendendo? Uma vez uma pessoa me ligou há um tempo atrás e falou assim: ô rapaz, você sabe que você me deve, né? Eu falei: eu te devo? Quem é você? Sou fulano, não sei o que. Eu falei: então, peraí. Liga para o tesoureiro, liga para o advogado, liga para todo mundo. Eu devo alguma coisa para essa pessoa? Coisa de 10 anos atrás. Não. Rapaz, não tem nenhum registro disso. Você tem alguma prova? Não, mas é a minha palavra contra a tua. Eu falei: quanto que eu te devo? Ele falou assim: R$700. Eu falei: de quando é a dívida? 2008. Eu falei: olha, eu não lembro. Ninguém da minha empresa lembra. Mas manda a sua conta que hoje eu estou depositando R$750. Ah, tá, obrigado. Aí o pessoal da administração lá falou assim: Tiago, faz isso não, que bobeira, vamos partir para cima dele na justiça. Não, acabou o problema. Acabou o problema. Agora eu não vou mais dormir pensando nele. Agora eu não vou ter uma pessoa por aí falando que eu estou devendo R$700. Não, acabou o problema. Se a gente não aprender a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante e derruba a gente. Dá quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não vire as costas, pois ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, porém eu, Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos. Aí Jesus começa a pegar pesado aqui. Eu vou acabar com o ser humano agora. Amai os vossos inimigos. Isso é fácil ou muito difícil? Muito difícil. Abençoai quem te amaldiçoa. O pessoal está falando mal de você, está inventando história sua, está falando um monte de besteira, caluniando, e quando alguém vai perguntar dessa pessoa para você, fala: gente boa, homem de Deus. Isso já aconteceu, só para você não achar que eu estou pregando avulso, isso já aconteceu várias vezes comigo. De gente assim, líderes arrebentarem, falarem mal, inventarem história. Então, quando alguém vem me perguntar, alguém estratégico, né? Que a notícia corre muito rápido, você sabe que aquela pessoa vai fazer a notícia correr rápido, a pessoa chega e: rapaz, você soube que o fulano falou isso de você? Falou que é isso, que é aquilo? O fulano? Mas o fulano é um homem de Deus. Eu não escutei ele falando, mas, puxa, grande homem de Deus, manda um abraço para ele. Diga que eu estou orando por ele, pela casa dele. Ah, tem mais, manda essa oferta para ele. Eu já dei oferta diante do Espírito Santo para gente que falava mal de mim. Sabe o que aconteceu? Matei um problema. Eu só tive que engolir uma coisa. Porque é só uma coisa que te separa da grande vitória da tua vida: o orgulho. Existe uma coisa que mata as nossas possibilidades de vencer, que é o pai de todos os pecados, que é o orgulho. Você nunca vai cair em nenhum outro pecado se primeiro não estiver orgulhoso. Porque senão você confessa antes de cair. O orgulho tem impedido famílias de se reestruturarem, empresas de se levantarem, pecados de serem perdoados. O orgulho é o único motivo. A Bíblia diz que se você cometer um pecado, você pede perdão a Deus e ser-lhe-ão perdoados. Então, por que existem pecados não perdoados? Porque o orgulho não deixa você pedir perdão. Uma vez, há uns anos atrás, quando eu ainda não era tratado nessa área, eu tinha muitos inimiguinhos, muitas inimizades, muitas coisas. Muita gente, qualquer pessoa, se a pessoa me ferisse, eu falei: corta da minha lista de relacionamento, não quero mais saber dela. E eu tenho um déficit de atenção diagnosticado. E na época o psiquiatra que me atendia falou assim: você vai ter que tomar uma medicação porque está ficando muito forte. Às vezes eu estava assim, falando, passava uma borboleta, uma borboleta. E não conseguia voltar no que eu estava falando. Então, um déficit de atenção é uma coisa muito séria, que tem que ser tratada como qualquer outro distúrbio. E ele me deu um remédio, uma medicação para começar a tratar o déficit de atenção. Só que aquele remédio mexia muito com as minhas emoções. Eu acordava, tinha que tomar pela manhã, tomava no café da manhã, e eu começava a ficar soltinho, começava a ficar alegre. Ficava feliz e tal. E às vezes eu entrava no carro para ir para o escritório, eu morava no Brasil nessa época, e me dava uma vontade de ligar para as pessoas, eu começava a ligar para gente que eu nem falava. E aí, irmão? Cara, opa,
Rapaz, quanto tempo que a gente não se fala e não sei o quê. Rapaz, comecei a ligar pra gente que me feriu. Isso foi um período, tomei uns 3, 4 meses. Ligava pra gente que eu não falava mais. Gente que falou que nunca mais ia falar comigo. Falei, rapaz, eu acho que a gente brigou, né? Brigamos porque você... Rapaz, como é que eu não te pedi desculpa por isso, rapaz? Deixa, me perdoa, cara, é sério. Eu falei, deixa pra lá, rapaz. O remédio me... Aí quando eu percebi, em 2 meses eu tinha refeito todas as amizades, não tinha mais nenhum inimigo. Aí eu fui no médico. Eu falei, doutor, esse aqui é a pílula do perdão? Aí ele falou, não, rapaz, isso aqui não tem nada a ver com isso, não. E ele só deixa as suas emoções mais sensíveis. Se você está com raiva, você fica com mais raiva. Mas se você tem vontade de pedir perdão para alguém, ele só te dá coragem de ligar. Aí eu falei, então não é o remédio do perdão, é o remédio contra o orgulho. Ele falou, é mais ou menos isso. Eu anotei isso. O remédio contra o orgulho. Imagina se você tomasse uma pílula espiritual de amor de Deus toda manhã e o orgulho fosse embora da tua vida e você conseguisse ligar para quem precisa só pedir perdão. Ah, mas a pessoa que está errada. Mas sabia que quando eu tomava essa pílula, eu nem lembrava, eu nem calculava quem estava errado, eu só queria resolver e resolvia. Não dei dinheiro, não tive que me expor, nada, só ligar e falar, cara, eu acho que a gente está brigado, você me perdoa? Nem lembro por que foi, mas olha, Ele, claro, não, está tudo bem, tudo certo. E alguns dessas pessoas são meus amigos até hoje. Eu podia ter perdido essas amizades importantes só porque eu estava orgulhoso. E aí Jesus vai combater tudo isso no Sermão do Monte, que é o sermão mais importante. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade. Alguém aqui já foi tratado com maldade? Aí você não precisa falar dele para ninguém, você não precisa fofocar, você não precisa ir na justiça, você só precisa orar. A Bíblia diz, orai pelos que vos tratam com maldade. Toda a fórmula da felicidade está aqui. A Bíblia não é um manual de regras, é um manual de felicidade. Se você seguir, vai dar certo. Para que possais ser filho do vosso Pai. Opa! Então, somente quando você faz isso, você vira filho do Pai. Esse negócio que todo mundo é filho de Deus, não está escrito na Bíblia, não. Está escrito na Bíblia que para você ser filho do Pai, você vai ter que amar o inimigo, abençoar quem te amaldiçoa, orar por quem te persegue, porque assim você vai se tornar filho de Deus, porque Ele é quem faz o sol se levantar sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. E aí a gente pega tudo que a Bíblia nos ensina, você vai ver que se você matar o orgulho, se você tirar de você hoje esse impedimento de sonhos, de projetos, de realizações que é o orgulho, você começa a ir muito longe. Porque você vai matando cada problema no dia que ele surge. As pessoas vão continuar errando contigo, o invejoso vai continuar invejando. Quem tem que mudar é você e não as pessoas, porque as pessoas não vão mudar. Você pode ser coerente na sua discussão, falar, irmão, você está todo errado. A Bíblia diz isso, você pode pregar, pode falar coerente, pode ser mais sábio ou sábia do mundo, que quem está errado não vai mudar porque você falou. Porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo, não é você. Então, se a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, vai dar a você, que ela está com raiva, que ela não gosta. Então, quem tem que mudar somos nós, e não a gente tentar mudar os outros. Porque cada vez que você tenta mudar os outros, você cria mais confusão. Cada vez que você tenta clamar pelos seus direitos, me dar um tapa na cara, eu também vou dar. É mais confusão, você pode dar. Depois você pode pedir perdão a Deus e ir para o céu ainda. Ó. Só vai perder a amizade, só vai perder 10 anos de alegria, só vai ter a sua paz roubada porque vai ficar sem dormir. Ou seja, a gente não está nem falando de salvação, porque Deus vai perdoar o teu pecado se você pedir perdão. A gente está falando de perder tempo, de perder paz, de perder amor, de perder alegria, de perder amizade, porque você vai precisar de pessoas na vida. Não adianta, você pode estar ferido com algumas, mas outras vão te ajudar a chegar no lugar que você precisa chegar. Você imagina se aquele aleijado, Jesus estava dentro da casa dele em Cafarnaum pregando, e o aleijado estava precisando de um milagre, só que o aleijado não anda, na época não tinha cadeira de rodas. A casa estava lotada. Quem levou aquele aleijado para Jesus? Quem lembra? 4 amigos. Imagina se o aleijadinho tivesse criado problema com os amigos no dia de receber o milagre. Porque isso acontece muito com a gente, tá? A gente começa a brigar com pessoas que daqui a 2 semanas a gente não sabia, mas seriam uma porta de bênção para a nossa vida. A gente cria confusão com pessoas, o irmão, mas olhou torto para mim, mas estacionou na minha vaga. E a gente está tão ferido às vezes que a gente cria problema por nada e perde uma grande bênção por causa de um pequeno problema.
Grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Você precisa aprender a controlar você, a dominar suas emoções, para que elas não te enganem a ponto de você perder grandes portas por causa de pequenas reações. E a gente vê isso na história de José. Gênesis 45, para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu nunca li Gênesis 45 sem chorar, nunca. Qualquer dia, desde que eu sou criança, que eu pego Gênesis 45 para ler, eu começo a chorar. Porque a cena vem na minha cabeça. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu muito sábio, muito inteligente, um pastor, e falei assim, por que Jesus não veio na época de hoje? Que tem YouTube, televisão, 4K. O pessoal ia filmar em alta resolução todos os milagres dele, ia ficar tudo certo, todo mundo ia provar que ele existe. Ele não é dono do tempo, ele não podia vir em qualquer tempo, porque ele veio numa época que não tinha ninguém para filmar. Porque ler provoca muito mais a imaginação do que ver. Eu lembro quando lançou o filme Harry Potter, alguns anos atrás, eu era garoto, eu fui ver com os amigos da escola. E eu tinha lido o livro antes. Não leia, eu li na época que eu estava meio desviado. E aí, quando acabou o cinema, era um passeio da escola, o professor, e aí, vocês gostaram? Eu falei, professor, eu não gostei não, o filme não tem nada a ver com o livro. Como assim nada a ver? Não, aquele professor não era assim, a coruja era de Cortal, e não sei o que. Ele falou, Tiago, olha só, é que você quando leu o livro, você montou o seu próprio filme na cabeça. Quando você assistiu um filme, você foi comparando com as imagens que você criou na cabeça. Não existe certo e errado, existe interpretação do que você lê. Então Jesus, ele preferiu vir numa época de somente escrita para que você pudesse criar na sua imaginação quem ele é para você. Porque tem gente que se eu visse Jesus na televisão e fala assim, não é bem assim não. Isso pode ser efeito de câmera. Isso é efeito especial com essa tecnologia toda. A gente acharia uma forma de criticar da mesma maneira. Porque o ser humano é assim, adora criticar. Se ele não entende, ele julga, ele afasta. O ser humano machuca só porque não está incluído. A gente sempre tem que se vigiar, porque tudo que está dando certo e a gente não está envolvido, a gente tende a apontar o dedo. Mas isso aí, porta larga. Pode tudo, por isso está crescendo. Tudo que a gente não participa de bom. Se você estivesse participando, estava tudo bem. Como você não participa, você dá um jeito de falar, isso não é bem de Deus, não. Isso também tem prazo de validade, isso acaba rapidinho. A gente não consegue celebrar quem Deus está levantando do outro lado, se a gente não estiver participando. Olha como a gente tem que mudar, melhorar nossas emoções ainda. E aí vem José para dar uma aula do que Jesus ensinou milênios depois dele. Em Gênesis 45 é a famosa mensagem em que José já é governador do Egito, já tinha passado por toda a humilhação da prisão. Ele consegue identificar os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. Porque quem te passou a perna lá atrás, quem te enganou lá atrás, continua lá embaixo do jeito que estava, você que subiu. E você vê quem eles são porque eles estão iguaizinhos como eram. Mas eles não te reconhecem porque você já está em outro nível, eles nem lembram de você. E os irmãos não reconheceram José. Falaram, esse é o governador do Egito, um homem poderoso, mas não sabiam que era José. José então arma todo um teatro para colocá-los dentro do quarto com eles. E Gênesis 45 diz assim, então José não se pôde conter. Diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou, fazei sair daqui todo homem diante de mim. E não havia homem algum com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele chorou em alta voz, e os egípcios e a casa de Faraó ouviram. E José disse a seus irmãos, eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos, aproximai-vos de mim, eu rogo-vos. Eles se aproximaram e ele lhe disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam ao Egito.
Agora, pois, não fiquem tristes e nem fiquem irados consigo mesmos, pois por terdes me vendido para cá, pois Deus quem me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento da terra. Por esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda haverá mais 5, em que não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou na frente de vocês, para eu preservar toda a família e toda a posteridade na terra, e salvar as vossas vidas com grande livramento. Então entendam que não foram vocês que me traíram e me enviaram para cá, mas Deus me enviou adiante de vocês. Ele me fez pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e governador sobre a grande terra do Egito. Ele está falando com os homens que o traíram, que o venderam, os seus irmãos de sangue. Porque os de fora só decepcionam. Quem trai é quem está dentro. Se alguém lá de fora tentar te trair, não vai chegar a ser uma traição, porque você não tem nenhum vínculo emocional com ele, vai ser só uma decepçãozinha. Os íntimos que traem. Os que estão do lado que traem. Os da família que fazem. São os irmãos que fazem. E José teve que tomar aquela pílula de manhã. Para ao invés de falar, agora chegou meu dia de se vingar e mostrar para eles que o meu Deus me levantou. Porque a gente, quando quer se vingar, mas é crente, a gente bota Deus no meio. Mas eu vou me vingar, mas eu sou crente, né? Você lembra que é crente, você fala assim, Deus me exaltou na terra, toda honra e toda glória seja dada a Deus, seu vagabundo que agora vai morrer. Sim ou não? Mas José não, ele tomou a pílula contra o orgulho. Chamou, chorou, a Bíblia diz que ele não conseguiu se conter de emoção. Tirou as vestes faraônicas e falou, eu sou José. Seus irmãos não conseguiram responder porque estavam atônicos, estavam conturbados. Ele falou, não, fiquem assim, nem irados nem tristes, porque não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus tinha um propósito para que hoje eu fosse o sustento da terra. As pessoas que às vezes fizeram mal para você hoje estão contribuindo para o seu futuro, e você que não sabe. Se José tivesse ficado esses anos todos ferido e falando mal dos irmãos, provavelmente ele nem chegaria no trono. Se você continuar inteiro, você vai sentar no trono inteiro. Não deixa que nada destrua quem você é por dentro. O teu propósito de vida, a tua vida com Deus. As pessoas vão continuar falhando, os irmãos vão continuar falhando. Quem não pode se contaminar com as falhas é você. Deus tem um propósito na tua vida, no teu ministério, na tua família. E o que os outros fazem contra a gente não pode paralisar o que Deus tem pra gente. O único que tem poder de paralisar somos nós mesmos, quando deixamos o orgulho ser mais forte do que a solução. Quando a gente quer sair certo na situação, imagina se José, vou até perdoar, mas vou dar só uma lição de moral neles, vou dar só um sermãozinho. José não deu sermão, José não deu lição de moral, porque nada disso adiantava. Um abraço foi suficiente. Um abraço fez todos eles entenderem que o perdão estava dado, que ele estava sendo honrado, que quem alimentava a nação agora era ele, e que quem errou foi os irmãos. Um abraço falou tudo isso. Um abraço falou tudo isso. Eu lembro que uma vez eu fiquei 2 anos sem falar com um grande amigo meu. Ele me feriu, eu feri ele há anos atrás, a gente ficou 2 anos sem se falar. E o mal de você falar, de parar de falar com um amigo do bairro, é que você de vez em quando tem que encontrar ele. Então eu andava na rua ligado, na calçada, ficava assim, deixa ele vir que eu pulo pra cá, eu vou para lá, eu ficava, né? No shopping, você fala, parece ele, vou andar para outra loja. Você fica ligado, olha como é que é ruim ficar sem falar com os outros, você fica intenso. E aí uma vez eu estava numa festa de um amigo em comum. E aí eu estava pegando assim um salgadinho, quando eu virei, irmão, bati de frente com ele. Não teve nem como, eu tentei mandar aquele Matrix e sair assim, mas não deu, bati de frente com ele. Aí ele pegou e me abraçou. E começou a chorar. Ele não falou nada, não pediu perdão, só me abraçou e chorou. Eu comecei a chorar e falei, me perdoa. Eu achava sempre achei que ele que estava errado. Mas num abraço, eu comecei a pedir perdão. Eu falei, me perdoa, não, me perdoa você. Eu falei, pô, perdoa. Vou comer uma coxinha então, vamos. Então. E aí a coxinha resolve esses maiores problemas, né? Ele nunca me pediu perdão.
Eu nunca pedi perdão a ele. Foi um abraço. Resolveu. Porque o abraço fala mais do que palavras. A Bíblia diz que quando Jesus sai do barco, depois de estar ressurreto, e encontra os discípulos na margem da praia, a última vez que ele viu Pedro, Pedro tinha o traído. Ele não foi tirar satisfação com Pedro. Ele não falou, Pedro, falhou de novo, hein? Ele não falou nada, a Bíblia diz, abraçando a Pedro, começou a caminhar pela areia e falou, Pedro, tu me amas? Porque o abraço, ele joga o orgulho para fora, coloca o perdão para dentro e libera o teu próximo nível. José abraça seus irmãos, tudo é resolvido com aquele abraço. E José agora vai começar a sustentar a terra. Lembre-se, isso aqui foi o início do governo de José. Antes de começar o grande governo de José, ele resolveu as pendências com os irmãos. Existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo estando absolutamente certo, para você passar agora para o novo nível de governo. Para você preservar as suas emoções. Afinal de contas, acabamos de ler na Bíblia que se o teu inimigo falar mal de você, você tem que falar bem. Eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que isso não é fácil. E eu sei o quanto eu relutei para praticar isso. Porque, meu irmão, se tem alguém que é criticado, é a vossa pessoa, vosso servo que está aqui. Tudo que você imaginar falam de mim. E eu preciso lidar com tudo isso todos os dias, seja na internet ou pessoalmente. Todo dia eu tenho que entender o porquê a pessoa está falando isso e tal. Só que é o seguinte, eu nunca dormi pensando nisso. Porque as palavras entram por aqui e saem por aqui. Eu não deixo entrar para cá. A gente analisa tudo para saber o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar, o que não pode. Mas no meu coração só entra a palavra de Deus, somente o que Deus fala para mim. Não entra o que as pessoas falam para mim. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Coração na Bíblia significa sede das emoções. Se você a partir de hoje começar a ler a Bíblia, substituindo a palavra coração por sede das emoções, ou seja, vida emocional, você vai entender muitos versículos como sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, como enganoso é o coração do homem, enganosas são as emoções do homem. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Um dia você está cheio de raiva da pessoa, outro dia você está amando. Você está cheio de raiva, cheio de inveja. A pessoa falou contigo bem, você fica, ah, meu melhor amigo, eu amo. Isso aqui, tal, me gusta no Instagram, vamos embora. Porque nossas emoções são enganosas, sim ou não? Sim. Se você realmente quer que o seu dom e o seu talento sobressaia, porque agora você é um especialista em pessoas, você entende de lidar com pessoas, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo, falei no primeiro culto, e segundo, você vai precisar matar o orgulho na sua vida. Mas matar o orgulho. Tem problema que você tem que matar logo pela raiz. Ainda mais quando nasce dentro de casa. Eu já tive muitos problemas dentro de casa. Somos uma família grande, primos, irmãos, muitos. E quanto mais próxima a pessoa, mais difícil é de resolver. Porque o orgulho fica mais alto, né? Você que tem que pedir perdão. Então, recentemente eu resolvi um problema na minha casa muito difícil. Então eu tive que chamar alguns primos, meus irmãos. A gente já estava meio que sem se falar por causa disso. Eu falei, olha, eu não sei quem está certo ou quem está errado na situação. Mas eu preciso pedir perdão. Eu preciso resolver. Ah, né? Porque você tem que pregar. Eu falei, não, eu prego sem pedir perdão e Deus vai vir do mesmo jeito. Porque o pecado não tira a unção. A Bíblia diz que o dom é irrevogável. É eu que quero dormir. Não tem a ver com o meu dom, não tem a ver com o meu talento para pregar. Tem a ver com a minha vida emocional. Eu que quero ser feliz. É eu que não quero ter voz de acusação na minha cabeça. Então, olha só. Por mim, está resolvido. Com quem eu tenho que resolver? Quem eu tenho que pedir perdão? Eu sei que você que está pensando aí na pessoa que te feriu, parece assim, mas para mim não dá para fazer isso não, pastor. Mas eu também pensava assim. Não dá, para mim não dá. E quando você se acha importante? Eu vou pedir perdão para ele que não vale nada? Quando você começa a se achar importante aí, você está doente mesmo. Isso também tentou me pegar. Não, mas eu sou importante. Esse cara vem me ferir assim, não é assim.
Mas só passou por aqui rápido, eu já matei, tomei o remédio contra o orgulho, fui lá e resolvi. Conclusão, eu não preciso tomar remédio para dormir, como muita gente toma. Claro que eu não estou falando de, às vezes, você tomar alguma coisa que você está viajando muito e tal. Estou falando de dependência química para dormir. Porque todo mundo que eu tinha que liberar está liberado. E não foram poucas pessoas. José governou porque liberou seus irmãos. O que Deus me mostrou quando eu comecei a pregar essa mensagem? Que tem pessoas aqui, agora, me escutando, que estão com muitas áreas da vida travadas, e você sabe exatamente qual é a área, inclusive, por causa de uma pessoa específica que você não consegue resolver. E aqui, a gente não está para falar quem está certo ou quem está errado. A gente está para resolver e sua vida caminhar. Porque essa igreja vai continuar crescendo e precisa de você, sadio, bem com a vida, inteligente, feliz, para ganhar mais gente para Jesus. Quando você fica bem, você vira a maior arma de evangelismo que tem. Porque pessoas convencem pessoas ou falam com pessoas para virem à igreja. Pode acontecer de um anjo falar com a pessoa? Pode, mas é muito raro. 99,9% dos casos das pessoas que vieram à igreja vieram porque alguém convidou. Então, se você não está bem, se você não está com um sorriso no rosto, se as tuas emoções não estão no lugar, você acaba sendo um impedimento para o crescimento do reino dos céus. E eu acredito que você não quer ser um impedimento, você quer ser um canal. Então, se você hoje, nessa manhã, está sem falar com alguém, ou precisa resolver essa situação, porque você sabe que tem áreas da sua vida que estão travadas por causa disso, vem aqui agora que eu quero orar por você. E por que eu quero orar por você? Porque eu venci isso que eu estou pregando. Eu tive muitos problemas com isso. E vim vencendo. Muitas áreas da minha vida foram travadas por causa da falta desse cumprimento do Sermão do Monte. Bateu, levou, então eu vou me vingar também, então paro de falar contigo. Então, quando eu percebi que era melhor ser feliz do que ter razão, eu comecei a apreciar mais a palavra de Deus e falar, a palavra de Deus é verdade. Ela não é um manual de regras, ela é um manual de alegria e de felicidade. É um manual para nos levar para a salvação sem sofrer tanto aqui na terra. Porque tem gente que vai até ser salvo, mas sofrendo muito aqui. Você não precisa sofrer. Vai ter dificuldades, vão ter dores, mas você não precisa passar pelo que não precisa. Se é para você essa mensagem dessa manhã, especificamente se você tem que liberar alguém no seu coração, que muitas coisas na sua vida parecem estar travadas e você sabe que é por causa dessa situação, e durante essa mensagem Deus te mostrou. E eu te falo uma coisa, não são poucas pessoas, tá? Eu queria que você viesse aqui na frente, porque eu preciso liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Sem emoção, apenas espiritual. Pessoas que não estão falando com outros, estão com problemas com familiares ou com amigos, isso está travando a sua vida. Tem alguém? Eu não vou estender o apelo. Se não tiver ninguém, tem, porque o Espírito Santo mostrou várias. Mas se não quiser vir também, é livre. Pessoas que não estão falando com outros, que estão travadas na vida emocional. E você sabe que algumas coisas na tua vida não estão andando por causa disso. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que a gente viva um tempo de cura. Porque é muita coisa boa que está vindo. Você não tem noção das coisas boas que estão vindo para a sua vida ainda nesse ano de 2019. Você não sabe porque Deus está pegando o teu coração hoje e está tratando? Para você estar preparado para viver os dias bons. Você está preparado para aproveitar a bênção. Porque tem gente que está tão ferida que até no dia da bênção não consegue desfrutar por causa da falta de paz, da falta de alegria. Mas você não. Você vai ser diferente. Você vai começar a entender as pessoas, olhar com compaixão, olhar com um olhar de amor, entendendo que todo mundo erra, que você também já errou com outras pessoas, assim como ela errou contigo. E que mais importante é a tua salvação e o cumprimento do teu propósito de vida. Mais importante do que essa confusão. E se você tiver que hoje tomar o remédio contra o orgulho e simplesmente ligar para pessoas e falar, perdoa, vamos recomeçar. Você não precisa restaurar, às vezes, a amizade. E tem pessoas que passaram pela sua vida e não precisam voltar mesmo. Não confunda as coisas. Existem pessoas que realmente não precisam mais voltar.
Foram amigos no passado, foram um relacionamento no passado, foi um parente mais próximo no passado, mas hoje não precisa fazer parte do teu círculo de amizade. Mas eu não estou falando de voltar a ser amigo, eu estou falando de liberar coração, que é totalmente diferente. Estou falando de deixar tua alma limpa, tuas emoções sadias, para começar a receber o que Deus está mandando para esse lugar, para essa igreja, para a cidade de Orlando. Nos próximos 12 meses Deus vai mandar uma unção de crescimento e prosperidade muito grande para a cidade de Orlando e para essa igreja, para os brasileiros. E se você não tiver com o coração em dia, você não vai desfrutar das coisas externas, porque quando dentro está ruim, nada fora tem graça. É por isso que Deus quer te curar nessa manhã emocionalmente. É por isso que Deus quer resolver essa pendência no teu coração hoje, para você desfrutar desse tempo de crescimento e de prosperidade que está chegando. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo e profetizamos que todo impedimento, tudo que é mal, tudo que travou a vida deles por muitos anos, tudo que impediu o crescimento, Senhor, por muitos anos, em nome de Jesus nós declaramos: chegou o tempo de crescimento, chegou o tempo de romper, chegou o tempo de ser como José, de falar: eu sou José, eu perdoo vocês, toma aqui um abraço e vamos seguir a vida, porque eu vou governar. Chegou um tempo de cumprir o sermão do monte e amar quem não gosta de você, e perdoar quem te feriu, e orar por quem te persegue. Chegou uma hora de liberar as promessas de Deus na sua vida, como lemos em 1 Pedro, que maridos e mulheres, por não estarem bem, as orações estão sendo impedidas, ofertas não estão sendo dadas ou chegando até ao céu, porque tem algo contra o irmão. Nunca mais uma promessa vai ser bloqueada na tua vida. Nunca mais uma promessa será impedida na tua vida, porque nós vamos resolver nossas pendências em nome de Jesus. Comece a orar e pedir a Deus agora remissão, redenção, perdão, força. Comece a clamar ao Espírito Santo de Deus agora, porque essa manhã é uma manhã de cura, em nome de Jesus.